De escravos a povo livre. Este será o título da nossa primeira lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos iniciar juntos a meditação na nova revista da classe dos adolescentes. Neste novo trimestre, o nosso tema será a história do povo escolhido. E nós abordaremos, ao longo de 13 lições, a história do povo de Israel ao longo do Antigo Testamento. Nós veremos desde a saída deles do Egito até o momento em que eles retornam do exílio, do cativeiro. Então, professores, nós temos um desafio, que o Senhor nos capacite, porque nós precisamos passar para os nossos alunos, para os nossos adolescentes, um conteúdo bastante histórico, bastante denso, mas que nós precisamos fazer que chegue até eles de uma forma que seja entendível, aplicável à vida deles. Portanto, eu tenho certeza que o Espírito Santo será o nosso ajudador nestas aulas, na preparação destas aulas, para que nós possamos conduzi-las da melhor forma possível. Se no trimestre passado nós estudamos a história do Gênesis, o início de todas as coisas, né? Abordamos lá desde Gênesis capítulo 1 e versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós encerramos com a história do povo que se tornou, de uma família na verdade, né? Que se tornou uma nação, que se tornou um povo. Então nós estudamos ali como foi que os israelitas, a família de Israel, desceu para o Egito e lá se tornou uma grande nação. Pois esta primeira aula ela vai iniciar exatamente de onde paramos na lição de número 13 do primeiro trimestre, né, do trimestre passado, na história do povo de Israel no Egito. Aqui vão ter se passado alguns anos e nós vamos ver o que aconteceu com o povo que chegou como hóspede e que de repente começou a ser tratado, né, como escravo na terra egípcia. Mas antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria primeiramente de desejar a você um excelente início de trimestre. Como eu sempre digo, meu conselho para você que vai iniciar esta lição, professor da Escola Bíblica Dominical, da classe de adolescentes, olha que honra, olha que trabalho que o Senhor confiou às suas mãos. Eu desejo que você inicie fazendo uma oração para que o Senhor te dê entendimento a respeito da lição que você irá trabalhar. Depois eu te aconselho a fazer a leitura de toda a lição, porque mesmo que você não lecione da lição 1 até a 13, você precisa saber o ponto de partida e o ponto de chegada da lição, de onde nós iniciaremos e para onde nós terminaremos, onde nós terminaremos com os nossos adolescentes esta lição. Então é necessário que você, professor, tenha um entendimento de todo o conteúdo que será abordado para que as suas aulas possam fazer sentido. E para que você não acabe falando uma coisa que será da outra aula, ou para que você não traga um conteúdo que será da aula de outro professor, enfim. É bom que nós saibamos sobre o que é que nós vamos falar. Então inicie este trimestre pedindo a orientação do Espírito Santo e depois fazendo a leitura de toda a lição. E agora, antes de nós entrarmos na nossa aula, eu preciso iniciar, pela primeira vez neste novo trimestre, a pedir a você, aluno, professor que está aqui, que você, por favor, deixe o seu like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo a este canal, pode se inscrever aqui embaixo. E se você quiser me deixar um comentário, sinta-se à vontade. Eu não tenho conseguido responder a todos os comentários individualmente, mas eu leio cada um deles e quando há uma pergunta de vocês, eu coloco ali a resposta. Mas quando vocês estão dizendo de onde vocês são, me agradecendo pela aula, eu fico muito feliz, coloco ali um curtir, um coraçãozinho, mas não estou conseguindo responder individualmente. Mas, como eu disse, eu estou lendo cada um dos comentários, fico imensamente feliz com o fato de vocês estarem aqui, de me dizerem de onde vocês são. É uma alegria poder saber onde estas aulas estão chegando. Quando os irmãos fazem esta ação, que eu sempre peço de curtir, de se inscrever, de deixar um comentário aqui no vídeo, os irmãos me ajudam no trabalho que eu tenho realizado aqui, mas não só isso. Este vídeo passa a ser entregado para outros alunos, para outros professores da classe de adolescentes e a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela é divulgada. Porque nós sabemos que hoje na internet nós temos muitos conteúdos recebendo todo tipo de aplauso, todo tipo de compartilhamento. Por que não dar um compartilhamento também para as lições da Escola Bíblica Dominical, para divulgar a palavra de Deus e o trabalho
que a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, tem feito ao longo de muitas décadas aqui no nosso país. Então, se você puder, se você também quiser, né, tiver aí amigos que são professores da EBD, envie esta aula para eles. Dessa forma você pode estar edificando a vida deles e também ajudando a minha vida, ajudando o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui. Eu posso contar com você? Eu acredito que sim, não é mesmo? Vamos iniciar então a nossa lição de número 1. Ela está planejada para ser ministrada no dia 2 de abril do nosso presente ano. Mas eu esqueci de uma coisa. Antes de nós entrarmos na lição 1, eu gostaria de ler juntamente com vocês os títulos das nossas 13 aulas, porque, como eu falei, nesta lição de número 1, é muito importante que nós tenhamos um entendimento do que é que nós vamos abordar. Inclusive, professor, você pode fazer uma síntese, um resumo do que você vai abordar ao longo dessas 13 aulas para os seus adolescentes, para que as suas aulas fiquem mais convidativas. Pensa que nós, professores da EBD, que temos lá 1h30, no máximo 2 horas no domingo, precisamos competir a atenção dos nossos adolescentes com o celular. E no celular eles têm Instagram, TikTok, YouTube, mais um tanto de joguinhos. Eles têm na televisão em casa, ou no tablet, ou mesmo no próprio celular, várias plataformas de streaming, né? Netflix, Apple TV, HBO, Amazon Prime. Veja que nós temos vários formatos de entretenimento que estão ali ocupando o tempo dos nossos adolescentes, além do tempo que eles passam na escola, além do tempo com a família, além dos tempos nos cursinhos. Então veja que, para a Escola Bíblica Dominical, sobra um tempo bem restrito. Então cabe a nós, que somos professores da classe dos adolescentes, pensarmos em estratégias para que nós possamos colocar ali uma setinha, uma lembrança da nossa aula no domingo ao longo da semana deles. Então talvez você, professor, possa montar um grupo no WhatsApp ou um grupo no Telegram, enviar ali aos seus adolescentes o texto, um textinho, né, com a referência bíblica aqui da leitura devocional diária, né, que eles podem fazer. Você pode estar compartilhando ali alguns detalhes históricos da aula que será abordada no domingo, algum vídeo pequeno, porque eles não assistem vídeos longos. Nessa geração aí de 13, 14 anos de idade, já um vídeo do tamanho dessa aula aqui, meus irmãos, é realmente só para nós que já somos de uma outra geração. Mas eu acho que nós podemos aguçar a curiosidade dos nossos adolescentes para que eles cheguem na aula de domingo, não naquela coisa assim meio, sabe, nossa, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, mas para que eles saibam o que é que nós vamos falar, do que é, né, que nós iremos falar, qual lição que nós estamos, para que eles tenham curiosidades históricas, para que eles tragam as dúvidas. Então, a melhor forma de nós criarmos um ambiente de aula mais gostoso, né, um ambiente de aula mais interativo com os nossos adolescentes, é pensando em estratégias que possam alcançá-los ao longo da semana. Só assim eles vão chegar na aula de domingo sedentos, pensativos, com dúvidas, trazendo ali para nós alguns questionamentos, levantando alguns pontos de debate. A aula da Escola Bíblica Dominical, ela é uma aula. Portanto, numa aula nós aprendemos, nós recebemos um conteúdo, mas nós também tiramos dúvidas. Então a aula ela não é um monólogo, onde só o professor fala, mas né, para que a aula seja, ela foi feita para que fosse assim, um diálogo. Então nós e os nossos adolescentes precisamos conseguir conversar a respeito do que nós estamos falando. A ideia não é que a gente venha aqui, leia e fala amém, amém, vamos voltar lá para a igreja. Não, meus professores, vamos ali conseguir conversar com os nossos alunos, tirar as dúvidas deles, entender como é que eles estão. Às vezes, só na conversa com os nossos adolescentes, nós já sabemos se eles estão enfrentando problemas na escola, problemas na família, guerras espirituais, e dessa forma nós conseguimos, né, auxiliá-los melhor. Então vamos fazer o possível para que nós tenhamos uma aula mais interativa. Construa, professor, e isso parte de você. É sua responsabilidade, é minha, é nossa responsabilidade criarmos um ambiente de aula mais interativo, um ambiente que realmente seja de aula. Então pense em estratégias, peça ajuda do Espírito Santo para que você consiga alcançar os seus adolescentes ao longo da semana. Pense em formas de dinâmica que você possa fazer. Se eles gostam de cantar, você pode iniciar a sua aula cantando. Se algum dos adolescentes toca, peça que ele traga um violão ou um teclado, enfim, para a aula. Mas vamos fazer com que eles participem mais da aula. Vamos fazer com que a aula seja um ambiente mais prazeroso para os nossos adolescentes. Que não seja aquela coisa meio penosa, que não seja um motivo, né, que a nossa aula não seja monótona, para que dê a eles um motivo para ficar em casa. Já talvez os nossos adolescentes
só tenham contato com a exposição bíblica, com a palavra de Deus revelada nas nossas aulas. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Vamos iniciar este trimestre de uma forma diferente. Se você já faz na sua igreja, se você já tem uma aula, uma boa aula, uma aula interativa, peça ao Senhor ajuda para que neste novo trimestre a sua aula seja ainda melhor. Mas se você não possui essa aula, ou se você está começando, iniciando aí a sua trajetória como professor na classe de adolescentes, eu te convido a pedir ao Espírito Santo estratégias para que a sua aula seja o melhor possível e alcance o coração dos seus adolescentes. Amém? Vamos então agora fazer a leitura dos títulos das nossas aulas. Então veja só. Primeira aula, de escravos a povo livre. Segunda, a grande jornada no deserto. Terceira, Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Quarta aula, a conquista da terra prometida. Quinta, novos líderes para um novo tempo, os juízes. Sexta, Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Sétima aula, o estabelecimento da monarquia. Oitava, Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Nona aula, o reinado de Davi. Décima, o reinado de Salomão. 11ª, um reino dividido. 12ª, o reino do sul, Judá. E na última aula, falaremos a respeito de um exílio e uma esperança. Então, como eu falei, e está escrito até na nossa mensagem aqui de início da aula, nós teremos aí o desafio, a responsabilidade de passar aos nossos adolescentes relatos dos livros de Êxodo, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Portanto, são 9 livros da Bíblia. E não são livros tão fáceis assim de ler. Às vezes a gente chega ali em Crônicas e fala, Senhor, o que é que nós estamos fazendo aqui? E eu convido você, professor, a ficar até o final do vídeo, porque para este trimestre eu pensei em um formato em que eu pudesse auxiliar os irmãos de uma melhor, além do que eu já faço aqui semanalmente com as pré-aulas, em uma forma que ficasse mais fácil a compreensão, principalmente a compreensão histórica do que nós estamos falando. Porque, como eu disse, são 9 livros bíblicos, 9 livros densos. Não são só 9 livros da Bíblia, mas são 9 livros históricos. Então, às vezes, nós chegamos para lecionar uma aula para os nossos adolescentes e pensamos, gente, mas o que é isso? Até a lição de número 1, ela traz alguns termos aqui que não são de domínio público, não são mencionados nos cultos de domingo, nós não vemos em pregações, então fica mais difícil mesmo ter este acesso, né, a este tipo de conteúdo. Portanto, eu desenvolvi para os irmãos um auxílio didático e no final da aula eu falarei um pouquinho mais a respeito dele. Vamos então para a lição de número 1, de escravos a povo livre. A nossa leitura bíblica, ela estará em Êxodo, capítulo 1, versículos 6 ao 21. Eu sei que são muitos versículos para serem lidos, mas nós jamais podemos abrir mão de fazer essa leitura. E eu sei que nos últimos 2 trimestres eu não fazia a leitura desta parte, mas neste novo trimestre eu decidi incluir a leitura bíblica da Palavra de Deus, porque eu acho que faz falta. Às vezes os irmãos estão utilizando a minha aula, assistindo ela no horário de trabalho, voltando do serviço, fora de casa, não estão com a Bíblia em mãos, e aí eu faço ler lá, e eu acho que falta. E se eu posso melhorar, né, e trazer aos irmãos aqui a leitura da palavra, então eu trarei. Então, neste trimestre, eu farei a leitura juntamente com os irmãos. Como eu falei, pode ser que você esteja assistindo essa aula no momento em que você não está com a Bíblia. Então, o que eu farei? Eu lerei aqui na minha Bíblia e deixarei passando aqui na tela a escrita dos versículos que estão sendo lidos. Assim você pode acompanhar onde você estiver, estando com a sua Bíblia ou não. Vamos ler então? Êxodo capítulo 1, leremos dos versículos 6 até o versículo 21. A minha versão da Bíblia é a NAA. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para que evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos,
lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Amém? Professores, alunos que aqui estão, vejam que esta leitura bíblica, ela nos traz o contexto do que é que nós iremos falar nesta aula. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, desde os trimestres passados, que a leitura bíblica ela é essencial. Eu sei que às vezes nós chegamos na sala e tem que cantar, e tem que fazer a chamada, e um fala, o outro fala, um conversa, outro conversa, e a gente fala, só hoje vou deixar a leitura bíblica. Não faça isso. Não, jamais pule a leitura bíblica. Como eu tenho dito, Escola Bíblica Dominical não é só um nome. A escola em que nós estamos, a meditação que nós fazemos com os nossos adolescentes, ela é bíblica. Portanto, não adianta nada eu vir aqui falar tudo que eu acho sobre a vida de Moisés, sobre o que aconteceu no Êxodo, porque nada disso é válido sem que seja pautado, baseado na palavra de Deus. Portanto, a nossa aula deve começar com a leitura da palavra de Deus. Depois da leitura, nós temos aqui a mensagem que está lá em Êxodo 6 e versículo 1. A mensagem é como se fosse o versículo-chave da nossa lição. Nos diz o seguinte: então o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Como eu falei, temos a leitura devocional. Você pode, professor, não só lembrar os seus alunos de fazer a leitura devocional, mas pensar em uma forma de enviar uma mensagem lá com a leitura devocional. Talvez você pode enviar até os próprios versículos da leitura ali do dia neste grupo que você terá com seus alunos, ou se você tem eles no Instagram, você pode compartilhar com eles, enfim. Eu acredito que o Senhor vai te auxiliar a pensar numa estratégia para que os nossos alunos possam ser mais ativos na leitura da palavra de Deus através da nossa ajuda. Ler a palavra de Deus já é difícil para nós, que somos adultos mais maduros na fé. Imagina para eles. Ainda mais, como eu falei, numa época em que tem tantos formatos de entretenimento, que eles são frequentemente distraídos. Mas nós vamos conseguir aí auxílio do Senhor para que nós possamos efetuar a nossa função de professores dos adolescentes de uma forma mais... Como que eu posso dizer? Fugiu aqui um termo. De uma forma mais ativa, se assim nós podemos pensar. Os objetivos da nossa aula são os seguintes. Primeiro, nós devemos expor o contexto bíblico do período da escravidão do povo hebreu. Então nós vamos falar do contexto de como isso aconteceu e nós acabamos de ler parte do contexto. Por isso a leitura bíblica é essencial. Segundo, nós precisamos apresentar o chamado de Moisés. E em terceiro, levar os nossos alunos a crerem no poder de Deus, do Deus lá do Êxodo, que continua sendo o mesmo Deus nos dias atuais. Nós sempre temos aqui na lição a oportunidade de aproveitarmos de todos os recursos que a lição nos traz, principalmente a revista de professor. Então você pode aqui fazer a leitura do Ei Professor, do ponto de partida, porque aqui nós temos mais recursos, mais subsídios
para acrescentar nas nossas aulas e assim conseguirmos preparar uma aula mais profunda a respeito daquilo que nós precisamos falar. No Vamos Descobrir, que é a nossa introdução, nós temos o ponto de partida para a nossa aula. Então veja só, quando o faraó teve um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ninguém pôde interpretá-lo. Lembra lá do trimestre passado? Vindo da prisão, José não só interpretou o sonho, como deu uma estratégia de como agir nos períodos de fartura, vacas gordas e também nos períodos de fome. Por isso o rei da época pôs José como governador do Egito. Quando o período das vacas magras se cumpriu, após algumas reviravoltas, toda a família de José se mudou para o Egito e viveu em paz por algum tempo. A nossa hora de aprender, ela nos traz um título que eu gostei muito, que é de hóspede a escravizado. Então o povo de Israel chega no Egito como hóspede. Lembra que nós encerramos o trimestre passado falando disso? O próprio faraó recebe Israel, Jacó e os seus filhos, dá a eles Gósen, que estava localizado em uma das partes mais férteis do Egito. Então dá a eles um bom lugar e eles são muito bem recebidos no Egito. É por isso que a lição vai nos dizer de hóspede a escravos. Então vamos ver agora. A família de Israel foi recebida no Egito como convidada do rei. Após muitos anos, o povo cresceu e o relacionamento deles, a relação com o governo do Egito foi sendo transformada. O problema começou quando surgiu um novo rei que não reconhecia o legado de José. Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Ele temeu o crescimento do povo e maltratou os israelitas com trabalhos forçados e pesados, conforme nós acabamos de fazer a leitura. Assim, os egípcios começaram a persegui-los. Todavia, quanto mais eram maltratados, mais os israelitas cresciam. Com medo desse crescimento, os egípcios escravizaram os israelitas e passaram a tratá-los com crueldade. Faraó os obrigou a trabalhar em plantações, na fabricação de tijolos e na construção de novas cidades, das pirâmides, sempre com muita brutalidade, com fiscais ali, com os homens, como que falava? Com feitores, que literalmente batiam nos escravos que não aceitassem fazer o trabalho ou que estivessem trabalhando de uma forma mais pegando mais leve por conta do cansaço, por conta do horário, por conta do sol causticante. Então, os israelitas, eles chegaram ali ao Egito com a permissão de Deus, vale lembrar. Eu já vi algumas pessoas dizendo, é porque eles foram para o Egito sem a permissão de Deus. Não. Lembra quando Jacó recebe a palavra de Deus, a mensagem de Deus de que ele descerá com eles para o Egito. O Senhor diz a Jacó que ele pode descer e que ele irá junto com eles ao Egito e que lá fará deles uma grande nação. Então veja que era bíblico no sentido de estava nos planos de Deus que eles fossem para o Egito. O Senhor desejava que eles fossem para lá. Era até uma medida de emergência. O próprio José foi antes para o Egito como forma de preservação da vida. O Senhor queria usar a vida de José lá para que eles pudessem salvar a sua família da seca que viria. Então veja que, sim, eles desceram debaixo da permissão de Deus, ainda assim eles foram escravizados lá. Nem sempre os problemas da nossa vida surgem porque nós estamos fora da vontade de Deus. Às vezes o Senhor usa dos problemas, das adversidades para nos tratar, para nos moldar, para nos ensinar. Nós precisamos entender que muitas vezes as situações adversas são como a estufa de Deus para nós. É onde nós crescemos, é onde nós recebemos um tratamento mais específico de Deus. Então o povo de Israel vai para o Egito e lá eles começam a desfrutar da promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó. A promessa de que eles seriam uma grande nação. A fertilidade do povo hebreu ela era tão assustadora que os egípcios começaram a temer essa fertilidade. Eles tinham tantos e tantos filhos, apesar do horário forçado de trabalho, das longas horas de trabalho, que os egípcios ficaram com medo, porque eles estavam dentro do Egito, eles não eram egípcios, eles tinham várias diferenças, inclusive, pensa que o povo egípcio, eles eram idólatras, eles tinham muitos deuses e todos os deuses deles tinham imagens para ser adoradas. Eles tinham também deuses, o próprio Nilo, o rio para eles era um deus, o próprio faraó era outro deus, o deus Ra, o deus Sol
para eles. Então eles tinham, assim, literalmente um panteão de deuses. Já o povo hebreu tinha um único Deus. Eles eram monoteístas e este Deus não tinha imagem. Este Deus não aceitava ser replicado em imagens. Então, o povo tinha culturas bem diferentes e eles também viviam apartados. Enquanto os egípcios moravam ali nas grandes capitais, o povo hebreu vivia em Gósen. É como se fosse uma região metropolitana. É como se fosse um local... Olha, gente, hoje as palavras elas estão literalmente voando da minha cabeça, mas como se fosse um local adjacente ao Egito. Portanto, imagina o medo de Faraó quando ele começou a ver aquela quantidade de bebês nascendo e muitos meninos saudáveis, fortes, grandes e que mesmo com as longas horas de trabalho continuavam crescendo, continuavam tendo filhos, eles continuavam se multiplicando e se multiplicando, a ponto de que as parteiras disseram para Faraó que quando elas chegavam, as hebreias já tinham ganhado seus bebês, porque elas não eram como as egípcias, rapidamente os bebês delas nasciam. E o Faraó acreditou naquilo, porque precisava ser justificado de alguma forma a quantidade de bebês nascendo ali na área de Gósen, onde os hebreus moravam. Talvez nós possamos olhar para esse texto e pensar, mas será que os egípcios não estavam mesmo só querendo escravizar os hebreus? Existe muito provavelmente, até Flávio Joséfo fala disso, mas Flávio Joséfo era judeu, então ele tem uma forma mais enviesada de falar a respeito destes fatos. Eu vou até deixar aqui do lado a foto do livro do Flávio Joséfo, A História dos Hebreus. É um dos livros mais completos que nós temos a respeito da história do povo de Israel. Eu trouxe aqui um livro que eu vou falar no final, mas eu já vou deixar a História dos Hebreus aqui, tá aqui em cima, eu devia ter pegado, mas enfim, esqueci. O nosso próprio pastor Antônio Gilberto, que foi o nosso teólogo da casa da CPAD, né, da nossa casa publicadora, da nossa igreja, ele indicava o Flávio Joséfo como um dos melhores materiais de estudo a respeito da história do povo de Israel. E ele fala que provavelmente existia, sim, uma questão da inveja do povo egípcio para com os hebreus, mas não era o único fator que motivava essa diferença no tratamento, né, essa mudança de tratamento de hóspedes para escravizados, para povo subjugado. Mas a questão da fertilidade assustadora dos hebreus era uma das coisas que mais preocupava os egípcios, principalmente porque nós temos um detalhe histórico, um contexto histórico, que há divergências entre os estudiosos, os historiadores, os arqueólogos, que é a questão da dominação dos Ixos no Egito. Lá no conteúdo que eu falei para os irmãos que eu preparei de adicional, né, as aulas que eu vou deixar disponível para os irmãos, eu falo com mais detalhes e eu utilizo mais referências bibliográficas para falar a respeito da dominação dos Ixos, para apresentar ali quais são as duas possibilidades dos períodos que eles podem ter dominado o Egito. Mas não tem como falar aqui na aula, porque realmente é um conteúdo muito extenso, daria para fazer um outro vídeo de mais de 1 hora, então não é possível falar aqui. Mas aqui no nosso auxílio didático há uma menção aos Ixos, que eram um povo semita. Então, lembrando que os hebreus também eram semitas, né, só para fazer essa colocação aqui. Vocês estão ouvindo? Irmãos, é só eu começar a gravar que surge os carros, o povo passando, mas Deus vai nos dando graça. Então, essa questão dos Ixos, eles eram um povo semita, descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, assim como os hebreus também eram semitas. Só que a diferença, né, entre um povo e outro é que os Ixos vieram para o Egito, e eles migraram ali para o Egito e eles ficaram ali. E por um período eles chegaram a dominar o Egito. Chegou até um período em que o Egito teve 2 faraós, um faraó Ixo e um faraó de origem egípcia mesmo, um faraó nativo. Então houve esse período de dominação ixa, existe ali, como eu falei, 2 vertentes de entendimento de quando foi essa dominação, mas é necessário pensar que neste período que o faraó estava temendo o grande crescimento dos hebreus, ele tinha ali na sua recente história, no seu passado, a lembrança do que os Ixos, que eram um povo semita tanto quanto os hebreus, tinham dominado o Egito. Então o medo dele, ele tinha, como eu falei, mais de um fator deste crescimento dos egípcios, dos hebreus, a questão da inveja, a questão da grande população que estava se formando e a questão de que eles foram dominados em um período anterior por uma nação semita.
Então, se uma nação semita já tinha os dominado em um momento recente, por que não uma outra nação semita também se juntar a um povo inimigo ou mesmo lutar contra eles? Porque o medo deles é que eles estão, a própria Bíblia nos fala no texto que nós lemos, eles são muito mais numerosos do que nós. Os egípcios olharam e falaram, gente, se eles quiserem lutar contra nós, eles vão ganhar, porque eles têm uma população maior, eles vão ter um exército maior do que o nosso. Então, este medo do faraó, este desejo dele de vamos acabar com os bebês hebreus, não vinha ali, sabe, não, vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer contra os hebreus hoje? Não, existia ali alguns motivos, pelo menos 3 motivos, por trás dessa decisão dele de acabar com a vida dos bebês hebreus. Então este é o contexto histórico que nós temos por trás do capítulo 1º do livro de Êxodo. Segundo tópico, o chamado de Moisés. Agora nós iremos entrar no segundo objetivo da nossa lição, que é apresentar para os nossos adolescentes o chamado de Moisés, contextualizando o primeiro nascimento dele, quem eram os pais dele e o momento histórico em que o Senhor o enviou para a terra. Então, como nós já falamos no primeiro tópico da nossa lição, Faraó estava preocupado com a crescente população que os hebreus estavam tendo dentro do próprio território egípcio. Então, assim, as nações que possuíam escravos, eles gostavam de se beneficiar, obviamente, do valor que o escravo agregava para o país, porque eles tinham alguém que podia fazer que era obrigado a fazer todo o serviço pesado, o serviço difícil, as atividades mais perigosas, e não recebia dinheiro por isso. Os escravos recebiam a moradia, o lugar onde eles já estavam, e algum tipo de comida, mas não tinham um benefício financeiro por estar ali. Então essas nações, elas tinham ali, é o caso dos egípcios, né, a construção de grandes cidades, de grandes pirâmides por nações escravas. Então eles não precisavam perder grande parte da população deles, porque, irmãos, imagine como que antigamente não era esse local de trabalho. Hoje eles chamam de locais insalubres, eu acho que é insalubres. Locais ali que não são apropriados para o trabalho humano. Imagina naquela época como que não era. Então muitas pessoas acabavam perdendo a vida naqueles lugares, naqueles andaimes construídos de forma mais precária, né, para fazer as grandes cidades. E essas pessoas sendo escravos não faziam nenhuma alteração para os egípcios. Então Faraó gostava de ter uma nação escrava sob o seu domínio, tanto que ele não vai querer liberar o povo de Israel para ir embora. Só que essa nação não podia ser maior do que eles, não podia ter maior número ainda mais de homens do que eles, e também tinha a questão dos Ixos, que eu falei agora há pouco, que eles precisavam se preocupar com uma nação semita crescendo dentro do território deles. Apesar de tudo isso, como eu falei, eles queriam a mão de obra escrava, porque era uma mão de obra que praticamente não gerava nenhum custo, porque os hebreus já estavam ali. Dito isso, veja que o grande problema do faraó era o seguinte: ele tentou pensar em uma forma humana de resolver o problema dele, continuar tendo os escravos, aquela mão de obra ali para eles, sem que fosse ameaçado. Então, vamos acabar com a vida dos bebês hebreus, dos meninos, deixa as meninas que vivam, e assim nós controlaremos o grande crescimento populacional deles. Só que ele não estava pensando, ele não estava arquitetando um plano em cima de qualquer povo. Ele estava falando, ele estava se referindo ao povo hebreu. E o povo hebreu tinha sobre eles uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 15, versículos 13 e 14, o Senhor tinha dito o seguinte a Abraão, olha só: fique sabendo, com certeza, que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando muitas riquezas. Assim, mesmo em meio à dor e à escravidão, o povo nutria a esperança nas promessas de Deus, porque eles sabiam que o Senhor tinha permitido a descida deles para o Egito, que o Senhor estava fazendo com que eles tornassem-se uma grande nação e que o Senhor com certeza os livraria dali, porque era parte da promessa. E se o Senhor já tinha cumprido a promessa, estava cumprindo na vida deles o que tinha prometido aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, com certeza o Senhor continuaria cumprindo a promessa e permitiria que eles saíssem do Egito e ainda levassem riquezas dos egípcios com eles. Mas é claro que com o passar do tempo, muito provavelmente, muitos hebreus apostataram de sua fé, deixaram de acreditar. Porque os irmãos imaginem,
a dor da escravidão. Eles tinham feitores que os obrigavam ao trabalho pesado, então eles apanhavam se em algum momento, né, por conta do sol causticante, ou por conta do cansaço, ou por conta da falta de água, de boa alimentação, eles acabassem parando para descansar, produzindo menos, tinham feitores ali para bater neles, para obrigá-los ao trabalho duro. Então eles tinham feridas no corpo da escravidão. Não era uma vida simples, a vida de escravos. Muito provavelmente, muitos deles apostataram de sua fé. Pensaram, nosso Deus nos esqueceu, o nosso Deus não vai cumprir o que disse ao nosso pai Abraão, nós estamos aqui, parece que estamos abandonados à própria sorte. Mas existia uma família de levitas que não desistiram da fé deles em Deus, que não apostataram de sua fé. Esta família era composta pelo pai, Anrão, e pela mãe Joquebede. Eles já tinham 2 filhos, Miriam e Arão, mas o Senhor enviou a eles um novo filho, uma nova gestação. Joquebede recebeu de presente de Deus. E essa gestação veio em um momento em que pesava sobre os hebreus o seguinte decreto: todo menino deve ser lançado no Nilo. E o Senhor envia para Joquebede justamente um menino. Então, quando Moisés nasce, Anrão e Joquebede decidem que eles vão proteger a vida daquela criança o máximo possível. Quando Moisés completa 3 meses, de acordo com a lição, o menino foi posto no rio Nilo pela sua própria mãe. Então Joquebede preparou um cesto de juncos, betumou para que as águas não entrassem no cestinho e colocou Moisés naquele cesto e o levou para o rio Nilo. Alguns historiadores acreditam que Joquebede sabia que a filha de Faraó se banhava no rio Nilo, porque como nós falamos agora há pouco, para os egípcios o rio Nilo era um deus, era um rio sagrado. Então muitos deles iam lá se banhar, fazer os seus mergulhos em formato de prece. Eu vou mergulhar tantas vezes para que o deus Nilo me atenda. E a filha de Faraó, ao que os historiadores acreditam, tinha uma rotina para ir ao rio Nilo. Ela passava por lá várias vezes. Então provavelmente Joquebede deveria saber disso. Ou ela realmente colocou Moisés no rio Nilo e acreditou que Deus tomaria conta dele. Mas por que ela o tirou de casa? Porque o Flávio Josefo vai nos dizer que existia não só o decreto para mandar jogar os meninos no rio Nilo, mas a família que se recusasse, que protegesse uma criança que fosse contra o decreto de Faraó, também receberia punição. E a punição seria pagar com a própria vida. Então eles não podiam simplesmente criar Moisés ali, deixar que o menino continuasse crescendo. Quem já teve bebê em casa, quem é mãe, quem é pai que está aqui me acompanhando, sabe que os bebês até uns 3 meses são mais silenciosos, mas quando eles ficam mais fortinhos, têm um certo peso, eles começam a balbuciar mais, a querer comunicar, então a fazer sons de bebê. Até dá para esconder um bebê ali no início, dentro de casa, porque o chorinho é mais fraco, porque o bebê ainda não tem tanta força para fazer um grande chororô, mas quando o bebê chega perto dos 3 meses, ele começa a querer sentar, a querer olhar para o mundo, a querer se comunicar de forma mais efetiva, mais audível. Então, quando Moisés completa 3 meses, torna-se impossível protegê-lo dentro de casa. E se eles fossem contra a ordem de Faraó e os soldados, os feitores, ficassem sabendo, eles seriam mortos. Então, eles não têm o que fazer, eles estão sem saída. Então, Joquebede pega um cesto do tamanho de Moisés, coloca o menino ali dentro, preenche aquele cestinho de betum para que a água não entre e o leva para o rio Nilo. Irmãos, nós não sabemos, só a eternidade vai nos revelar se ela sabia que a filha de Faraó se banhava lá e se ela sabia que a filha de Faraó desejava um filho. Porque alguns historiadores acreditam que essa mãe de Moisés, eu vou deixar os 2 nomes que elas podem ter, porque existe uma contradição, existem 2 hipóteses de quem seria. Eu tenho dificuldade para pronunciar o nome das 2, então vou deixar escrito aqui embaixo para os irmãos. Mas das 2, como eu estou dizendo, porque não temos como bater o martelo. A Bíblia não nos fala e a própria história tem dificuldade de chegar a uma data correta, exata, de quando aconteceu o Êxodo. Então, há possibilidade de ter sido 2 mulheres, uma dessas 2, com certeza devem ter sido, que adotou Moisés. Mas fato é que qualquer uma das 2 estava no Nilo pedindo a Deus um filho. E aí os irmãos imaginem a coincidência de que, pedindo um filho, chegasse um cestinho com um bebê dentro.
Só que essa filha de Faraó, quando ela olha para o bebê, ela sabe que ele é um bebê hebreu, porque a Bíblia vai nos dizer que ela olhou e falou, olha, era uma criança hebreia. Lá no subsídio eu vou deixar uma explicação a respeito do porquê ela olhou e falou, né, uma criança hebreia. Aqui na lição a gente tem que correr um pouquinho mais, mas fato é que ela decide que vai adotar aquele menino. E ela coloca nele o nome de Moisés, tirado das águas, com o significado de como se Deus, né, o Deus Nilo, tivesse me dado esse filho, tirado de algum lugar, inclusive é um nome profético, porque Moisés vai ser usado por Deus para tirar o povo do Egito e levar. Então ele carregava sobre ele o peso deste nome, o nome dele possuía esse significado, numa época que os nomes não eram dados por beleza, e sim por significado. Então veja que ela decide adotar este menino, mesmo sabendo que ele era hebreu e que o seu pai tinha colocado um decreto de que os meninos hebreus deveriam morrer. Só que ela não tinha leite, né? Ela não gerou aquele bebê, ele precisava ser amamentado. Então Miriam, que estava por perto, a irmã mais velha de Moisés, vem de uma forma muito astuta e oferece para ela chamar uma ama hebreia. Ela vai lá e chama a sua própria mãe, e Moisés vai ter o privilégio de ficar com a sua mãe mais esse tempo, mesmo com a ordem de Faraó. Eles recebem aí a proteção da princesa, e Moisés vai ser amamentado pela sua mãe, ter os primeiros anos de vida ali com ela, sua mãe hebreia, e depois, quando ele é maior, ele vai ser levado novamente não, né? Vai ser levado para o palácio. Irmãos, Moisés cresce como um príncipe egípcio. Olha como Deus tem um senso de humor, que é algo maravilhoso. Faraó tinha feito um decreto para acabar com a vida dos meninos hebreus. Só que Deus não só protege a vida de Moisés, como faz com que este menino hebreu que sobreviveu ao decreto de morte vá ser criado na casa de Faraó. É como se Faraó tivesse tornado-se o avô ali adotivo de Moisés. O menino que ele desejava matar por meio do decreto vai comer na sua casa, vai crescer em volta da sua mesa, vai ser um príncipe, vai ser criado para assumir a função deste mesmo rei. Olha o senso do humor de Deus. Olha como é algo maravilhoso olhar para a palavra de Deus e pensar que Deus está cuidando de tudo. Às vezes nós olhamos para algumas situações e pensamos, vai sair do controle de Deus. No período de pandemia, quando começaram a vir os primeiros casos, eu lembro de algumas pessoas muito desesperadas, até irmãos nossos na igreja, que falavam, eu acho que agora a terra acaba. E eu sempre tive comigo uma certeza de que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Olha a história de Moisés, olha a providência divina tomando conta de cada detalhe da vida de Moisés. Então, voltando aqui para a lição, veja que ele foi criado no palácio como um príncipe e chegou a ser criado para ser o futuro faraó. Tem um filme muito antigo, mas esses dias ele estava no catálogo da Amazon Prime. Eu vou deixar aqui do lado. Ele é Os 10 Mandamentos do Demil. É um livro, se eu não me engano, é da década... Desculpa, livro não. É um filme da década de 60. Eu assisti ele com os meus pais assim desde que era muito pequenininha. Na minha casa a gente sabe até as falas deste filme de cor, porque realmente assim é uma obra de arte. Se você tiver a oportunidade, assista esse filme, procure ele, porque o produtor, o diretor do filme, o Demil, ele traz algumas, no DVD original, né, que nós temos, ele grava ali a parte contando como foi chegar em todos aqueles episódios, como foi construir aquele filme. É um filme de mais de 3 horas de duração. E uma das coisas que mais me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi, que eu era muito criança, é que ele conta que no Egito existem algumas... Quando os arqueólogos fizeram algumas descobertas numa cidade, que eu vou deixar o nome aqui embaixo também, porque eu não lembro, eles encontraram umas imagens desta filha de Faraó, que pode ter sido a mãe de Moisés, que inclusive foi Faraó por 18 anos, foi a única mulher que atuou como Faraó, e eles apagaram uma parte da silhueta dela, na própria imagem, na parede de pedra, e há também um outro homem que foi apagado. O Demil, que é o autor desse filme, que eu falei agora há pouco, Os 10 Mandamentos, ele diz que existem algumas pirâmides cujo nome foi apagado e há um nome de um novo faraó embaixo. E acredita-se que esse nome apagado e esse homem apagado dos desenhos egípcios, não é desenhos, né? Fugiu a palavra agora. Não é desenho, das esculturas egípcias, fosse Moisés. Então, são coisas que os historiadores supõem, que os arqueólogos supõem, que nós não podemos bater o martelo, mas que
mostram para nós que exatamente naquele período específico existia mesmo um homem que foi um príncipe do Egito e que teve o seu nome apagado da história e o seu rosto apagado dos memoriais egípcios. Portanto, coincide bem com a trajetória de vida de Moisés, porque ele foi criado para ser um príncipe. O próprio autor aos Hebreus vai dizer que, pela fé, Moisés se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó e escolheu a vida à mercê da vontade de Deus no deserto, a sofrer com o povo no deserto. Foi uma escolha de Moisés, ou seja, ele estava mesmo sendo criado para ser o próximo Faraó. E é mais lindo nós vermos como na vida de Moisés não só um senso de amor de Deus em todo o cuidado com ele, como há um ciclo de 40 anos. Os primeiros 40 anos ali sendo criado para ser um príncipe, depois ele foge, ele precisa fugir, porque como nos diz a lição, ele tentou resolver uma briga entre um israelita e um egípcio, acabou matando o egípcio e teve que fugir. Foi o que motivou, né, a sua fuga. Mas Deus ainda assim tinha um plano na vida de Moisés. E até a fuga dele para Midian estava nos planos de Deus. Então, o primeiro ciclo de 40 anos da vida dele, ele desfrutou alguns poucos anos com a sua família hebreia. Depois ele passou todo o restante de sua vida no palácio, sendo um príncipe. E então ele acaba tendo que fugir para o deserto de Midian, para a região, né, de Midian. Veja só, olha como Deus cuida de cada detalhe. Midian, caso você não se lembre, também era um povo semita e eram como se fosse uma espécie de primos dos hebreus. Por quê? Os midianitas são descendentes de um dos filhos de Abraão com Quetura. Lembra que os hebreus descendem de Abraão e Isaque, o filho da promessa, mas Abraão tem outros 6 filhos com Quetura. E os midianitas fazem parte de um destes povos. Então Moisés vai parar no deserto de Midian e ali ele vai estabelecer a sua vida pelos próximos 40 anos. Ele se casa com uma das filhas de Jetro, acaba não, né, irmãos? Desculpa. Tem 2 filhos com ela, Gerson e Eliezer, nós vamos chegar daqui a pouco nesta parte da lição. Mas veja que Moisés estabeleceu a sua vida. Por 40 anos ele foi como a gente pode dizer, um empreendedor do deserto. Ele cuidava ali juntamente com seu sogro, juntamente com a sua esposa, das ovelhas. Era como se eles tivessem ali uma empresa cuidando de ovelhas no deserto. Mas um dia, porque como eu falei, o Senhor preservou a vida de Moisés para um propósito maior, um dia que parecia que estava tudo normal, Moisés está no Sinai, ele leva o rebanho para o Monte Sinai e ele vê algo estranho, algo que não era comum naquela região. Ele vê uma sarça que não se consumia, que queimava, que estava queimando, mas que o fogo não a consumia. Então Moisés ali vai ter um encontro com Deus. Olha como a lição nos diz. Moisés recebeu o chamado de Deus para ser o libertador do povo de Israel. Ele relutou com Deus. Ele se trouxe desculpas, né? Uma série de justificativas para não ter que voltar ao Egito, inclusive porque ele temia pela sua própria vida. Ele deixou o Egito em uma alta posição. Ele tinha, né, um alto posto no Egito, mas ele simplesmente fugiu, tendo matado um egípcio. Então ele não podia voltar para o Egito e ele temia pela sua vida se ele voltasse para lá. Então ele traz uma série de justificativas para Deus, inclusive uma das justificativas, um ponto histórico que eu gosto de compartilhar aqui com os irmãos, porque nós não temos certeza, mas nos ajudam a entender melhor o contexto bíblico. Quando Moisés fala para Deus que ele era pesado de língua, por muitos anos houve uma interpretação de que ele estivesse dizendo que ele era gago. Hoje os estudiosos, né, os especialistas em Antigo Testamento já acreditam que na verdade o que Moisés estava dizendo para Deus é: Senhor, faz 40 anos que eu não falo egípcio, que eu não preciso me comunicar no idioma que eu cresci aprendendo, até porque Moisés era uma criança bilíngue. Ele cresceu, ele era hebreu, esteve os primeiros anos com a família hebreia, mas todo o restante de sua vida ele passou no palácio utilizando o egípcio para se comunicar. Portanto, talvez ele estivesse dizendo a Deus que ele já nem se lembrava mais como falar o egípcio. Nós sabemos que uma pessoa que fala mais de um idioma, mas que passa muitos anos sem falar aquele idioma, ela vai perdendo até algumas palavras, vai se esquecendo de algumas coisas, vai fazendo adaptando novas palavras. É só nós observarmos, por exemplo, alguns brasileiros que vão se morar em outros países e depois, quando eles voltam, eles falam com sotaque daquele outro país, porque já é quase impossível
viver ali sem acabar aderindo aos costumes, à cultura e inclusive o idioma daquele lugar. E Moisés estava ali no deserto já fazia 40 anos. Então realmente era muito tempo. Pensa se 4, 5 anos morando em outro lugar já faz com que a pessoa volte com o idioma, no caso português, né, volte aqui para o Brasil, com dificuldade de lembrar de todas as palavras, imagina 40 anos. Então Moisés utilizou de várias justificativas, mas o Senhor não aceitou nenhuma delas, porque o Senhor não abria mão de Moisés, existia um plano de Deus em andamento na vida de Moisés, e ele decide abraçar a vontade de Deus. Ele decide aceitar o plano que o Senhor tinha para a vida dele. Então olha só o que a lição vai nos dizer. No passado, Moisés tentou proteger alguns hebreus e mediar conflitos entre eles e os egípcios, mas ele acabou cometendo um homicídio e teve que fugir para o deserto. Mas agora, o Senhor o manda voltar para o Egito, avisa ele que o faraó, que o perseguia, já tinha falecido e que agora ele vai ser usado pelo Senhor para tirar o seu povo do Egito. Portanto, aqui nós precisamos nos lembrar que Moisés estava retornando, desta vez, se ele saiu como um fugitivo do Egito, agora ele estava retornando debaixo da vontade de Deus como o libertador do povo hebreu, enviado pelo próprio Deus dos filhos de Israel. Olha que coisa linda, como o Senhor é maravilhoso. Talvez alguns hebreus nem acreditassem mais que fosse possível que houvesse um libertador. Afinal, desde que Moisés nasceu até o momento em que ele vai voltar ao Egito, se passaram 80 anos. Mas o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Há sempre um plano de Deus em andamento. Veja que a lição ainda nos adverte, aqui no último parágrafo, que nós não devemos ficar ansiosos sobre quando as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, mas nós devemos nos apegar ao fato de que, no momento certo, todas elas hão de acontecer para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos então para o nosso terceiro tópico, as pragas e a Páscoa. Então a lição de número 1, ela vai cobrir, como eu falei, a lição toda, a lição toda não, a revista toda, ela tem muito conteúdo para ser passado. Só na nossa primeira lição, a gente vai, como eu falei, são mais de 80 anos que nós vamos cobrir de história, e agora nós vamos chegar à parte das pragas e da Páscoa. Primeiro subtópico, diante do faraó. Com a devida orientação e confirmação de Deus, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar a Deus, como está relatado lá em Êxodo capítulo 5. Todavia, a resposta de Faraó foi negativa. Faraó não autorizou que o povo hebreu saísse do Egito para ir adorar a Deus no deserto, para prestar um culto, fazer sacrifícios ao Senhor no deserto. Ele disse que não conhecia o Deus de Israel e que não deixaria o povo sair do Egito. Por isso, Faraó ficou ainda mais enfurecido com os israelitas. Eles estão querendo sair? Pois então, eu vou dar a eles trabalhos ainda mais pesados. Eles estão tendo tempo para querer adorar ao Deus deles no deserto? Pois eu darei a eles trabalhos mais pesados. Só assim, talvez eles fiquem mais cansados e desistam dessa ideia. Então o coração de Faraó foi se endurecendo. Ele foi ficando mais rígido. Ele foi querendo... Sabe quando alguém está disputando, medindo poder? Ele queria disputar o poder dele com Moisés. Então, vocês querem sair? Então vamos ver se vocês vão conseguir sair se vocês trabalharem mais. E nós sabemos, quem conhece ali a questão esse relacionamento entre Moisés e o faraó neste período, essas conversas, nós sabemos que o faraó vai ficando cada vez mais enraivecido, o coração dele vai ficando cada vez mais pesado e ele vai fazendo com que o povo sofra cada vez mais. Não foi uma boa ideia, porque o resultado, o que vai acontecer na vida dele, da família dele, do povo dele, poderia ter sido evitado se ele tivesse o seu coração mais brando. Então, continuando, 3 e 2, nosso segundo subtópico, as pragas. Moisés continuava pedindo para sair do Egito, levar o seu povo, e o faraó continuava negando. Então, mediante as constantes negativas do rei do Egito em libertar o povo, Deus interveio de forma poderosa. O texto bíblico nos relata que ele enviou 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas sobre a nação egípcia.
As pragas foram a estratégia que Deus usou não só para punir o Egito pelos seus pecados, como também para quebrantar o coração de Faraó. Porque o Senhor queria libertar o seu povo do jugo da escravidão. O Senhor desejava cumprir o que ele tinha prometido a Abraão, libertar o seu povo e levá-los, deixar que eles voltassem para Canaã, que era a terra que ele tinha prometido a Abraão e aos descendentes dele. Deus enviou uma sequência de 9 pragas. Então, a primeira praga foi: as águas se transformaram em sangue. A segunda praga foi a praga das rãs. A terceira dos piolhos. A quarta das moscas. A quinta das pestes nos animais. A sexta das úlceras. A sétima da chuva de pedras. A oitava dos gafanhotos. E a nona das trevas. Então, foram 9 pragas que dificultaram a vida dos egípcios, que fizeram com que eles sofressem, com que eles fossem punidos, enquanto Gósen, que também era parte do Egito, não sofria das mesmas punições. Então, enquanto o Egito estava debaixo de trevas, escuro, Gósen desfrutava de plena luz do dia, porque era lá que estavam os filhos do Senhor. Enquanto o Egito estava tomando da água transformada em sangue e sofrendo os problemas, porque o Flávio Josefo chega a dizer que não era só que a água tinha sido transformada em sangue, mas quem tomava dela acabava sentindo grandes dores, sofrendo bastante ali com aquela situação. Sendo assim, o povo de Deus lá em Gósen tomava da mesma água e não sentia nada, e estava tudo bem. Então o Senhor não só enviou as pragas para o Egito, mas deixou de enviar para Gósen. Enquanto os egípcios desfrutavam de 9 pragas tão difíceis, desfrutavam não é bem a palavra, sofriam com essas pragas, o povo de Deus não sofria com as mesmas pragas nos mesmos dias, nos mesmos momentos. Porque o Senhor faz coisas extraordinárias. Depois de 9 pragas, Deus anunciou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, e instituiu a primeira Páscoa, antes da morte dos primogênitos acontecer. Então nós iremos estudar agora, apresentar aos nossos adolescentes a Páscoa. A Páscoa não é um momento em que nós comemos chocolate reunidos com a família apenas. Para o mundo, para os pagãos, para os ímpios, pode até ser. Mas nós que somos cristãos, lembramos da Páscoa histórica, a Páscoa dos judeus. Lembramos o porquê o Senhor permitiu, instituiu, na verdade, a Páscoa. Mas nós, enquanto cristãos, apesar de saber da história da Páscoa, e devemos saber qual é a história da Páscoa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como nos ensina o apóstolo Paulo, a nossa Páscoa é Cristo. Cristo ressuscitado é a nossa Páscoa. Então nós celebramos neste dia de Páscoa o fato de Jesus ter vindo, ter deixado de sua glória, se esvaziado de todo o seu poder e entrado na história, entrado no tempo, se tornado um bebezinho, nascido aqui no nosso mundo e viveu aqui conosco e então morreu por nós. Praticou o maior ato de amor da humanidade na cruz, quando ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas misérias, para que nós pudéssemos encontrar perdão para os nossos pecados e para que o nosso relacionamento com Deus, a nossa aliança com o Pai, enquanto humanidade, pudesse ser reestabelecida. Portanto, a Páscoa, aqui nós iremos abordar a Páscoa histórica, mas nós, professores, precisamos sempre lembrar aos nossos adolescentes de que nós, cristãos, comemoramos a Páscoa, celebramos a Páscoa, não comendo chocolate. Não tem nada de errado em comer chocolate, tá, irmãos? Mas é que a nossa Páscoa, ela não se resume ao chocolate. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa, ela é muito mais profunda. Nós estamos falando da nossa salvação no dia de Páscoa. Mas a Páscoa histórica, ela esteve ligada, desde o início, à 10ª praga. Qual foi o mandamento de Deus, a ordenança do Senhor a Moisés? Veja só, era necessário fazer o sacrifício de um cordeiro e marcar os umbrais da porta de casa com o seu sangue. Cada casa deveria ter os umbrais marcados com o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado. Este sinal serviria de proteção para que os primogênitos dos israelitas e de todos que seguissem esta ordem divina fossem poupados pelo anjo da morte que passou sobre o Egito. Os elementos da Páscoa judaica são o cordeiro sacrificado, os pães asmos e as ervas amargas. A orientação de Deus foi clara.
Nada deveria ser deixado para o dia seguinte. Tudo deveria ser comido rapidamente, pois após a morte dos primogênitos egípcios, o povo seria liberto. Após a celebração da Páscoa, Deus deu a vitória ao povo escolhido e todos saíram depressa do Egito em direção ao deserto. Eles receberam presentes dos egípcios, a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu, e dessa forma eles levaram aqui as riquezas com eles, e foi assim que eles conseguiram construir no deserto, por exemplo, até o bezerro de ouro. Eles levaram dos egípcios várias riquezas, então eles tinham o tabernáculo, depois foi construído com todo aquele ouro, todo aquele material, aquelas pedras preciosas que eles tinham lá no meio do deserto, era porque eles receberam muitos presentes dos egípcios quando vieram embora, quando saíram de lá. Deus ordenou que o povo israelita comemorasse a Páscoa todo ano, para que se lembrassem a maneira como Deus livrou o povo da escravidão no Egito. Por outro lado, a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, é comemorada anualmente com o foco em Cristo, porque Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa judaica. Então, a nossa Páscoa é Cristo, porque Jesus escolheu ressuscitar enquanto a Páscoa judaica era celebrada. Às vezes foge um pouquinho do nosso entendimento este fato. Por que Páscoa? Porque Cristo está ligado à Páscoa. Não só porque ele foi o nosso Cordeiro Pascal, mas também porque ele ressuscitou durante o período de Páscoa que os hebreus celebravam. Hoje, na Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e a nossa libertação, não da escravidão no Egito, mas da nossa escravidão do pecado no mundo. O Egito, para nós, igreja, representa o mundo em que nós estamos inseridos, com o qual nós não devemos nos contaminar, com o qual nós não devemos nos deixar, pelo qual, na verdade, nós não devemos nos deixar moldar, porque Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o nosso libertador, e mesmo que nós estejamos no Egito, assim como o povo de Israel esteve, o nosso lugar não é aqui. Nós temos um libertador que nos levará para fora do Egito. Amém? Queridos irmãos, queridos professores, chegamos então aqui ao final da nossa aula e nós vamos para a conclusão. Então veja só, o povo de Israel chegou como convidado ao Egito, mas após algum tempo sofreu muito sendo escravizado, perseguido e açoitado. Entretanto, no tempo certo, eles foram libertos por Deus de forma milagrosa e poderosa. Portanto, nós podemos crer que Deus vê o nosso sofrimento. Ele ouve e Ele atende às nossas orações, assim como Ele fez com os israelitas. Amém? Que aula maravilhosa! Como é bom aprender de quem o Senhor é. Às vezes nós ouvimos por aí, ainda mais agora neste momento de rede social, que todo mundo fala sobre tudo, todo mundo emite opinião sobre tudo, nós frequentemente recebemos na internet vídeos de pessoas que dizem que a Bíblia deve ser atualizada, que nós cristãos não precisamos ler o Antigo Testamento, estudá-lo, porque ele não é sobre nós. Mas veja que o Senhor se revela através de toda a Bíblia Sagrada. E é maravilhoso estudar a trajetória do povo de Israel e conhecer mais a respeito do caráter do Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele não mudou. A forma dele se relacionar conosco, a dispensação em que nós estamos incluídos, da qual fazemos parte, ela mudou. Os tempos passaram, mas Deus continua o mesmo. Ele ainda é um Deus poderoso, ele ainda é um Deus que nos ouve, que nos atende, e mais do que isso, ele continua cumprindo as suas promessas. E ele disse que voltaria a nos buscar. Veja que assim como ele prometeu a Abraão que o povo, a descendência de Abraão, o povo de Abraão, iria para uma nação, ali ele não fala que é o Egito, né? Mas seria escravizado por uma nação, mas sairia de lá. O Senhor fala o mesmo para nós. Ele nos permitiu estar aqui, mas ele virá nos buscar. Chegará o nosso dia em que nós encontraremos o Senhor nos ares, em que nós seremos arrebatados e viveremos para sempre com Ele, para que onde estiver o nosso Senhor Jesus, nós também possamos estar eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. Cristo vem nos buscar e nós estaremos para sempre com Ele na glória. Amém! Para encerrarmos a nossa aula, eu trouxe aqui para os irmãos a dica de um livro que ele é um verdadeiro must-have da biblioteca do professor da IBD. Nós que recebemos de Deus o ministério do ensino,
precisamos ter alguns livros, né? Essa expressão must have do inglês, ela significa que a gente tem que ter. Então, este é um dos livros que eu diria que se você é professor da EBD e deseja se dedicar ao Ministério do Ensino, que você pode adquirir sem nenhum tipo de receio de, nossa, será que eu vou utilizar uma vez só para uma aula só? Não, você vai utilizá-lo o máximo possível e se você fizer toda a leitura dele, é um pouquinho mais longo, mas pode ser feita a leitura dele de forma integral, você terá muito aprendizado a respeito da história do povo de Israel. Então é do Eugene Merrill, foi publicado pela nossa casa, pela CPAD, eu acredito que os irmãos encontram lá no site, e é o nome dele, né? História de Israel no Antigo Testamento. O Eugene Merrill, o escritor deste livro, ele é professor, especialista, estudioso do Antigo Testamento, lá no Seminário Teológico de Dallas. Então ele tem muita profundidade acadêmica para fazer uma obra dessas. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos aqui 13 aulas a respeito do Antigo Testamento. Então eu tenho certeza que só nesta revista os irmãos utilizariam este livro para a preparação das 13 aulas. Todas elas os irmãos encontrariam subsídios aqui neste livro para poder acrescentar em suas aulas. E contando aqui só um detalhe pessoal, este livro, ele é como se fosse uma relíquia aqui da minha família. O meu pai adquiriu, eu até vou deixar mais próximo para ver se os irmãos conseguem ver, este livro, em 2002. Ele leu o livro, utilizou para preparar as aulas dele da escola dominical, do ETAD, do Ensinar, enfim. Vários anos aí ele utilizou para preparar as aulas dele. E quando eu comecei a dar aula na EBD, quando eu tinha 14 anos, a minha primeira aula foi sobre Saul. E ele falou, filha, esse aqui é um dos melhores livros que você vai achar a respeito da história de Israel. E foi a primeira vez que eu fiz a leitura, preparei a aula a respeito de Saul e depois fiz a leitura integral do livro, porque é um livro fantástico. Então aqui nós temos muito conhecimento teológico, muito conhecimento histórico, geográfico, arqueológico a respeito do Antigo Testamento, a respeito do povo de Israel. Então, se você é professor da IBD, se você recebeu de Deus este chamado, eu te convido a começar a pensar em adquirir livros que vão acrescentar o seu conhecimento. Como eu falei, este livro foi uma bênção, serviu de muito auxílio na preparação das aulas do meu pai desde 2002 e desde 2011 eu tenho utilizado na preparação das minhas aulas. Então, olha só, vai que você compra aí na sua casa e não só você utiliza, mas também os seus filhos. Eu desejo que ele alcance a terceira geração e que a minha filha, se Deus quiser, também possa utilizá-lo para preparar as aulas. Ele vai ficando mais velhinho, vai ficando mais gasto, mas aqui nós temos um conhecimento riquíssimo a respeito da palavra de Deus. Meus irmãos, nós que recebemos de Deus o dom, o talento, o ministério do ensino, eu até falei na aula dos pré-adolescentes, nós estamos estudando neste trimestre lá, a respeito da igreja. E eu falei que nós somos um corpo, a igreja de Cristo é um corpo. E cada um dos órgãos, das partes do corpo, receberam de Deus um propósito, um motivo para existir. Nós, que somos o corpo de Cristo, recebemos de Deus a função de sermos professores, ensinadores. Então vamos abraçar essa função, fazer da melhor forma possível. Se você pode preparar uma aula com mais base bíblica, com mais profundidade histórica, com mais detalhes arqueológicos, por que não preparar? Mas se você não pode adquirir este livro, se você não tem, ou mesmo se você tiver e você quiser conhecer o subsídio que eu estou preparando para as aulas dos irmãos, preparando não, né? Eu já preparei. Eu vou deixar aqui para os irmãos. No domingo, esta aula ela vai subir na quarta-feira, e no domingo eu estarei trazendo um vídeo e o link divulgando para os irmãos este material. Terá ali um valor simbólico, mas cada um dos irmãos podem adquiri-lo se quiser. Estas aulas continuarão aqui gratuitas, como sempre aconteceu, toda semana. Quarta-feira ali com toda uma semana de antecedência eu estarei publicando para os irmãos, mas se vocês desejarem um conhecimento mais profundo, este é um dos livros que eu utilizei para preparar este subsídio. Para encerrar, eu desejo que a sua aula inaugural, a sua primeira aula deste novo trimestre, querido professor, seja muito abençoada por Deus. Que o Senhor possa trazer estratégias para você sobre como ministrar essas aulas, que o Senhor possa guiar a sua aula, te auxiliar na preparação delas, colocar as palavras certas na sua boca e que você consiga alcançar o objetivo da aula, que é fazer com que os nossos alunos conheçam mais a respeito de Deus, conheçam mais a respeito da Bíblia Sagrada. E então o Espírito Santo poderá transformá-los através do conteúdo que nós estamos apresentando para eles.
Professor, que você possa ser usado por Deus ao longo de todo este trimestre como um canal de bênção sobre a vida dos seus adolescentes. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.